Paz do Senhor, meus queridos, Gui aqui, viemos para a última aula do trimestre. Tito, organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Um assunto um pouco polêmico, mas de suma importância. Quero agradecer você que veio todas as aulas aqui, assistiu todas as lições. Quero motivar você a continuar no próximo trimestre, compartilhando, comentando, deixa seu like para que outras pessoas venham conhecer o canal aqui da ADC Educacional e venham também ter acesso a outros materiais que a gente tem aqui dentro do nosso canal. Quero agradecer aqui desde já o Adriano Fidelis, que está aqui me ouvindo, e também o Max, o pastor Max, que me indicou e abriu essa porta para a gente estar aqui. São duas pessoas maravilhosas aí junto com o presidente pastor Roberto, que nos deram essa oportunidade de estar aqui ministrando para você a aula para os jovens. Voltando para o assunto, agora eu quero falar um pouquinho sobre Tito. O texto do dia: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui você nota que o cuidado que Paulo teve com Timóteo é o mesmo cuidado que Paulo também teve com Tito. A síntese: Paulo escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização da igreja e enfatizar a necessidade de refutar os falsos doutores. Aqui eu quero trazer uma fala antes de entrar no material, que é sobre o posicionamento e a postura. Foi uma lição que a gente falou muito sobre como a pessoa deve ser, como a pessoa deve se comportar, como ela deve se permanecer. Foi um trimestre que a gente falou muito sobre a essência que ela deve cuidar, a essência que ela deve carregar e a essência que ela deve zelar dentro de si. Então aqui, quando chega em Tito, chega nessa última lição de número 13, o cuidado dessa fala é um pouquinho maior. Por que a fala é um pouquinho maior? Porque há uma preocupação sobre o permanecer dentro dessa lição. E isso me chamou muita atenção, porque na leitura completa da lição, você vai perceber o quanto houve esse cuidado da parte do escritor sobre a preocupação de Paulo. Foi um filtro, ele não colocou um filtro no seu relacionamento na leitura das cartas de Paulo, nas cartas pastorais de Paulo. Ele entendeu a preocupação a preocupação de Paulo sobre a essência que os seus liderados carregavam. Então aqui eu já quero trazer uma atenção dobrada e chamar a sua atenção, professor, para manter a atenção dobrada com os seus liderados, com os seus alunos dentro do departamento, ou você que é líder de setor, de departamento, que você venha ter uma atenção a mais no cuidado do que está sendo repassado para os seus jovens. Cuidando deles, de que maneira você está chamando a atenção deles, de que maneira você está tornando eles mais firmes dentro do propósito pessoal e do propósito dentro da igreja no qual eles estão inseridos. Nós precisamos entender que cada um carrega uma essência, porém cada um também enfrenta uma guerra. A guerra em unidade com a igreja, mas também tem a guerra pessoal. Aquela que está relacionada ao chamado, à vocação, dentro do que ele está incluído. Então nós precisamos lidar de maneira individual com cada um, porque de maneira única, cada um tem uma guerra específica. Porém, nós precisamos entender e direcioná-los para um propósito comum, que é o propósito da igreja. Só que você precisa mostrar para ele que ele pode ser capaz de permanecer, enfrentar, ir mais longe do que aquilo que ele projetou. A projeção que ele fez é pequena perto da projeção que Deus fez sobre a vida dele. A trajetória que ele almeja é menor do que a trajetória que Deus tem para ele. Então ele precisa, dentro de uma caminhada constante, tratar-se daquilo que ele vai enfrentar, ou daquilo que ele enfrentou, as frustrações, as tristezas que ele vai enfrentar no caminho. Então, as afrontas que ele vai ter que enfrentar, os confrontos que ele vai ter que debater, então tudo isso ele vai enfrentar. Só que ele não vai poder desfalecer a sua fé.
já passei, aqui eu trago experiências, né, que eu tive com afrontas, com confrontos, afrontas ao ministério, afronta, né, confrontos sobre a Bíblia. Eu venho de outras religiões, então quando eu venho para o Evangelho, eu me preocupei muito com o conhecer, com o saber, com me inteirar sobre o que eu ia viver daqui para frente. Quando eu conheci o Espírito Santo por meio de uma campanha de oração, o relacionamento que eu tive com ele, eu me preocupei muito com essa essência que eu iria carregar. Só que eu também li a Bíblia de maneira, em uma das minhas leituras específicas da Bíblia, eu fiz sobre o que os líderes, o que os profetas enfrentaram de dificuldade com base bíblica. E você vai ver muito conflito emocional, muito conflito pessoal, de decisões que eles não deveriam ter tomado, porque naquele momento eles se afligiram. Uma delas é de Josué, quando Deus manda ele fazer algo e depois ressalta a palavra, não te mandei eu, né? Que tenha ânimo e que tenha... Então a gente vai ver essa preocupação da parte de Deus, mas agora nós vamos ver a preocupação no coração dos nossos líderes. Paulo agora repassando essa preocupação do que seria daqui para frente. E essa preocupação que eu e você devemos ter. O que vai ser daqui para frente? Então, nós vamos para os objetivos, mostrar qual era a missão de Tito em Creta, concretizar a missão de Tito e conhecer as exortações gerais de Paulo na carta a Tito. O texto base é 1 Tito, capítulo 1, versículo 1 e 9, que diz assim, ó, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, na qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai e do Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. E aqui eu vou para a lição. Olha só. Por esta causa te deixei em Creta, propósito, para que pudesse em boa ordem as coisas que ainda restam, missão, de cidade em cidade, chamado evangelização. Agora, estabeleces presbíteros como já te mandei, aquele que for irrepreensível, posição e firmeza. Introdução. A carta a Tito é bastante similar à primeira carta a Timóteo. Ambas foram escritas por Paulo durante a viagem missionária que faz depois de seu primeiro aprisionamento em Roma. O texto nos dá a clara ideia da livre movimentação do apóstolo naquele período e sua intenção de plena continuidade na missão, o que não sabemos até que ponto ocorreu. A carreira de Paulo foi interrompida com a sua nova prisão e envio a Roma. Paulo escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização da igreja na ilha, enfatizar a necessidade de refutar os falsos mestres e ensinar aos cretenses sobre o modelo ideal da vida cristã. Paulo tinha uma visão que eu acho muito top, falar na nossa linguagem aqui. Como assim muito top? Porque ele olhava para um país e dizia assim, ó, lá tem outras crenças ou lá tem uma reputação muito difícil, é lá que eu vou abrir uma igreja. Na visão, né, mais acomodativa ou na visão mais confortável, eu vou abrir num lugar onde eu sei que já tem muito crente, já tem muita gente que conhece a Bíblia, já tem muita gente que tem relacionamento com Deus, né? Já está tendo muito culto naquela região, tem bastante ministério. Aí eu vou abrir lá porque lá é algo mais simples de eu abrir, lá eu vou passar menos trabalho. Só que daí Paulo não. Paulo ele olhava para onde, né, para a região de Creta, aonde tinham mercenários, jovens que se prostituíam, jovens mentirosos, e a reputação de lá era que a população era mentirosa.
Então agora você vai ver Paulo dizendo, é lá que eu quero abrir uma igreja. Só que daí Paulo separa Tito. E você vai ver em Coríntios, em 2 Coríntios e na carta de Gálatas, você vai ver que a postura que Timóteo tinha, quem Timóteo era como pessoa, denunciava e apontava o resultado que ele ia ter lá. Por quê? Porque Paulo estava enviando uma pessoa que estava bem posicionada em Deus. Estava bem posicionado sobre a sua defesa de fé, a sua apologética. Ele sabia o que ele ia defender, quem ele iria defender e o que ele iria dar crescimento e o que ele iria organizar para que tivesse um crescimento contínuo. Então agora você vai ver Paulo falando para Tito, para ele ser firme, porém ele tinha a certeza de quem ele estava enviando. Na lição passada eu falei sobre a preocupação da geração futura. Paulo estava enviando duas pessoas que Paulo sabiam a defesa e a firmeza que eles tinham. Apesar de Timóteo ter enfrentado um problema com os romanos ali e ficar um pouco ansioso, um pouco amedrontado, mas a gente vai ver também que ele continua firme. Paulo diz para ele, te mantém na pregação, te mantém na leitura, te mantém crente. Agora para Tito a conversa é diferente. Tito, ele manda que Tito vá firme e continue firme. Não mude a sua postura quando chegar lá, e quando chegar lá e você começar a enfrentar as afrontas e os confrontos, te mantém firme. Porque é necessário que você separe e faça a separação entre as pessoas. Por quê? Porque entrou uma leva de falsos profetas na ilha de Creta e começaram a desconstruir essa doutrina. Jovens dados ao vinho, famílias que professavam a fé em Cristo, agora estavam dadas ao vinho, os jovens estavam com uma fama e a igreja estava se desconstruindo, a fama das igrejas que estavam lá estavam se desfazendo. Lá tinham as igrejas em casa, as igrejas familiares ainda, e Paulo então queria institucionalizar isso. Ele queria fazer trazer um pouco mais firme o propósito de adoração, o propósito de igreja. Então ele queria que Tito fosse lá e organizasse tudo isso. Por onde? Tito, Creta e os cretenses. Tito, capítulo 1 e o versículo 5 diz assim, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. Quando você lê esse versículo, você vê que os falsos profetas já estavam desconstruindo aquilo que foi feito, que ainda restam. Ele ia pegar uma obra, Tito estava indo para uma obra que estava em declínio, estava em uma decrescente. Ele não ia pegar algo que estava numa crescente, ele ia pegar algo que estava descendo, estava caindo. Só que Paulo fala para ele, olha, você vai e coloca em ordem aquilo que ainda resta e vai de cidade em cidade, como te mandei. Tito sabia o que era sã doutrina. O que é sã doutrina de uma maneira simplificada? O que o comportamento da pessoa revela é aquilo que ela defende. Um exemplo, ética é aquilo que eu devo praticar. Moralidade é aquilo que eu pratico. É o resultado daquilo que eu pratico. Ética são as leis que eu devo caminhar e moralidade é a reputação oferecida por meio daquilo que eu pratico. Então Tito estava indo com a missão de colocar em ordem aquilo que estava desorganizado já. Só que Paulo estava enviando ele de uma maneira firme e dizendo para ele, olha, o que você vai enfrentar, eu sei que você tem estrutura. Então, para que você não se desvie do propósito, eu estou sendo firme com você. Aqui então, professor, nós temos agora o cuidado de ser firme com os nossos jovens. Por quê? A nossa preocupação qual é? Se eu pegar firme demais, sair da igreja. Se eu ser fraco demais, se desvia dentro da igreja. Qual o cuidado que eu devo ter? Quando você está concernente à palavra, quando você está debaixo da palavra de Deus, dentro da direção de Deus, a unção que tem sobre a sua vida é refletida no ambiente. E o reflexo da sua unção no ambiente é contagiar os outros.
Então, quando a unção sobre a sua vida alcança a vida do próximo, você não precisa se preocupar se a pessoa ficou triste ou não. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem vai convencer é o Espírito Santo. Então, se a pessoa que se você está sendo ministrado pelo Espírito Santo, e a pessoa que está recebendo está se permitindo ser ministrada pelo Espírito Santo, quem vai convencer ela de permanecer é o Espírito Santo. Porque a palavra que você lançou vai causar fome e sede na vida dela. Então é onde vai ter a preocupação de ela buscar mais. É o cuidado que Moisés teve no Egito. Moisés chegou, pregou, houve a manifestação da glória de Deus durante as 9 pragas. Depois das 9 pragas, Deus manda Moisés, tu vai de casa em casa e manda eles sacrificar. Aqueles que querem sair daí, manda eles colocarem um sacrifício no altar, manter no fogo. A Bíblia diz que teve egípcio que entrou na casa de hebreu. Teve hebreu que não tinha o sacrifício e foi para a casa daquele que tinha, e juntos passaram a noite em adoração. Saíram cheios do Egito. Qual é a preocupação de Deus? Fazer com que aqueles que querem permaneçam e dê crescimento a outros. Então você, líder, que está deixando de ser líder, porque ser menos firme traz mais jovens, né? Trazer a cultura deles para a igreja está fazendo com que encha a igreja. Esse número que está sendo acrescentado são números de salvo e a fé está sendo manifesta. Quando eu coloco a palavra como filtro, eu tenho alguns tópicos que eu preciso cumprir. Não, mas a igreja está cheia de jovens, beleza. Está levantando líderes para que eles venham aconselhar esses jovens, para que eles venham permanecer a longo prazo? Ou eles estão sendo intensos agora? Porque intensidade direcionada gera fruto. Quando você direciona a intensidade do jovem para ele buscar em oração, buscar em leitura, buscar ter experiência com Deus, ele desenvolve seu ministério, desenvolve seu chamado, desenvolve a sua vocação. Agora, quando você deixa de ser firme com o seu jovem, com medo de ele não se afastar, aquilo que é propósito para a vida dele, em Deus, para ele reproduzir, ele não vai produzir. É isso que Paulo estava fazendo com Tito. Tito, eu te conheço e eu estou sendo firme contigo para que você não saia da posição que você tem. Daquilo que você construiu junto a mim, daquilo que eu construí em você, por meio do Espírito Santo, eu preciso que você continue sendo firme. Não tenha medo, não se desvie quando você chegar aí, mas seja firme como você já está sendo. Então você, professor, você, líder, motive e prepare os seus jovens para que ele seja firme no futuro dele, para que ele seja constante até o futuro que espera ele. Mas você já prepare desde já, para que quando ele chegue no futuro que espera ele não se desvie com medo do que ele vai receber naquele momento. Então, nós vamos para o segundo tópico, que é a missão de Tito. Tito 1:6 diz, aquele que for irrepreensível, marido de mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Aqui tem um problema que a gente enfrenta e sempre vai enfrentar. Você tirar pessoas de posições e colocar outras pessoas em posições. As pessoas que estão nas posições de departamento, de liderança, à frente de alguma coisa, elas nem sempre vão entender o porquê que estão sendo tiradas. Por quê? Porque nem sempre elas vão entender o propósito da rotatividade, do descanso. Por quê? Como assim, irmão Guilherme? Tito chegou numa igreja cheia de problema. Só que ele precisava identificar qual era o problema naquele lugar. E aqui em Creta, o problema estava sendo as pessoas que estavam à frente da igreja. Então ele precisava separar pessoas com caráter cristão, que estavam dispostas a se entregar a Deus, dispostas a permanecer em Deus, dispostas a ser firme no propósito com Deus. Então ele precisou tirar pessoas e colocar pessoas. Só que tinha critérios para isso. Então você que quer um departamento, você que quer servir a Deus, você que quer dirigir igreja, você que quer ser um ministro do evangelho, você que quer alcançar níveis altos na terra, entenda que você vai ter que alcançar níveis profundos em Deus. Você vai ter que agora se
aprofundar mais em Deus, porque quanto mais é dado, mais é requerido. Então, para que você não se desvie por causa da opressão e do cansaço que a obra produz, você se mantém animado, convicto que Deus vai te renovar de tempo em tempo. Então você, professor, motive os seus jovens a ter esse caráter para que possa ser separado. Nas lições anteriores nós ministramos sobre quais são as características que os obreiros têm que ter para serem separados para as obras, tanto mulheres como homens. Então Tito agora está na ilha de Creta, numa ilha onde havia mercenários, onde havia mentira, havia prostituição, havia idolatria. Agora ele está enfrentando o momento, o auge do seu ministério. Porque ele está indo dirigir uma congregação, algumas congregações, só que agora ele também está no auge do seu ministério, ele precisa separar pessoas e enfrentar as pessoas que estão à frente daquele lugar. Você, jovem, você, professor, se prepara para aquilo que você vai enfrentar. Não quero desmotivar você, eu quero motivar você. Você é capaz de oferecer algo a mais à sua congregação. Você é capaz de oferecer algo mais à sua denominação. Você é capaz de oferecer segurança ao seu líder para que ele te coloque à frente de departamento, à frente de igreja, à frente de congressos, à frente de avivamentos, à frente de vigílias, para cantar, para ministrar, mas também para evangelizar. E o evangelismo nem sempre é de casa em casa. Muitas vezes você vai ter que sentar com uma pessoa e você vai ter que conversar com ela. Mas você vai falar menos porque você vai ter que ouvir mais. Por quê? Experiências de aconselhamento. Na área da terapia a gente vai, senta com a pessoa, conversa com a pessoa, mas a gente mais escuta do que fala. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente tem que saber o que vai falar. Porque nós estamos traçando o futuro daquela pessoa. Quando você escuta uma pessoa, ela está confiando a vida dela para você. Então você está entendendo naquele momento que ela está entregando a vida para você. Então esse cuidado de direcionar ela, dar uma direção para ela, você está apontando ela para o futuro dela. Então tudo que você vai falar no evangelismo, no aconselhamento, vai traçar o interesse dela de ela ir até Cristo ou ela intensificar a busca dela por Deus. Então, eu quero motivar você, professor, a direcionar os seus liderados a se entregar cada vez mais a conhecer a Deus, para que eles sejam convencidos e convictos daquilo que eles vão oferecer e enfrentar no futuro. Não com guerra, não com discussão, não vão ser pessoas que por qualquer coisa vão levantar a voz e produzir escândalo. Não vão ser pessoas que por um não vão sair da igreja, que por uma chamada de atenção vão se desviar, por causa de uma exortação vão mudar de igreja e vão pular de galho em galho. Não vão ser pessoas levadas ao vento, mas vão ser pessoas bem firmes e posicionadas. Então lembre, assim como Paulo preparou Timóteo e Tito, você, professor, você, líder de departamento, precisa entender que você precisa ser firme em Deus para que a igreja cresça na sã doutrina e não se desvie nela no futuro. Exortações gerais. Tito 2, do 9 ao 10. Separei esse texto porque me chamou muito a atenção. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui eu quero terminar falando para você sobre sujeição. Hoje é muito difícil você conversar com uma pessoa e fazer com que ela seja respeitosa, que ela seja obediente, que ela seja completa naquilo que ela faz. De que maneira tu fala isso, irmão Guilherme? Das vezes que eu cuidei de departamento, das vezes que eu fiz evangelismo, das vezes que eu fui para a missão, servir em aldeia, servir no asilo, servir dentro do presídio, servir nos colégios, todas as vezes que a gente foi chamado para algum evento específico ou para algum evento que cobriu um espaço de tempo em nossas vidas, quando eu e a minha esposa ia para a tribo, havia uma organização, havia uma doutrina. Durante anos fomos lá, o cacique foi ganhado para Jesus, ganhamos uma igreja lá dentro. Durante muito tempo
né? Ajudamos durante a pandemia 72 famílias, só que havia coisas para se cumprir, coisas a se respeitar, havia uma organização. Quando fomos para o presídio, precisamos respeitar algumas ordens. Como fomos ministrar no colégio, precisava respeitar algumas diretrizes. Dentro do departamento, precisava receber uma direção e respeitar essa direção. Você, professor, e você que está aí como líder, você precisa entender que nós recebemos uma ordem. Vou dar um exemplo. O pastor recebe uma palavra no seu coração e repassa para a igreja. Os seus liderados têm que caminhar dentro daquela direção. Por quê? Porque senão gera conflito e cada membro trabalha de maneira desorganizada, de maneira aleatória. Quando nós deixamos o nosso orgulho de lado, o nosso ego de lado e permitimos ser ministrado por Deus, nós entendemos que há um propósito maior e que nós estamos inseridos dentro desse propósito maior. E o meu chamado e a minha vocação é algo que está sendo ofertado por Deus na minha vida para que eu sirva dentro desse chamado maior. Então entenda, você é membro de um corpo. Esse corpo é direcionado pela cabeça. Então toda a ordem vem sendo repassada de cima para baixo. Então para que haja crescimento na nossa vida pessoal e espiritual, é necessário que eu e você entendamos que nós precisamos ser respeitosos e obedientes. Tito recebeu essa palavra: olha, exorta os servos para que eles sejam sujeitos a uma palavra, sujeitos a uma chamada de atenção, uma exortação, para que eles sejam admoestados, para que eles vejam o que está errado e produzam o que está correto. Então você, líder e liderado, prepare a sua turma aí na sua igreja, para que eles entendam que eles precisam ser obedientes e refletir a glória de Deus através disso. Sabe quando eu e você temos autoridade? Quando eu e você somos aprovados naquilo que Deus nos entrega. Então, se Deus te entregou um departamento hoje, se Deus te entregou uma liderança hoje, entenda, prepare a sua igreja para que ela viva o que você está vivendo, na intenção e intensidade que você está vivendo. Produza neles esse caráter, que eles sejam obedientes e gerem pessoas obedientes. Aqui eu termino concluindo, motivando você. Reproduza nos outros aquilo que você reproduz em oração. Aquilo que você ora para Deus. Deus, abençoa a minha vida. Seja intenso na oferta, na bênção, na vida de outra pessoa. Da mesma maneira que você quer sabedoria, revelação da palavra, seja usado em dons, reflita isso na vida do próximo, reflita isso na vida do seu liderado. Você vai ver a sua igreja crescer mais leve, servir mais leve, mais saudável, e você vai ver que a culpa é do inimigo de causar dissensões entre nós. Então nós precisamos nos blindar de todos os lados, nos revestir de todos os lados, para que a gente reproduza a vontade de Deus. Com alegria e gratidão, estamos concluindo mais um trimestre de nossa escola dominical. Que oportunidade ímpar tivemos de aprender juntos valiosas lições espirituais extraídas das cartas pastorais. Você, faça uso dos subsídios, cresça com Deus e se entregue na palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo trimestre.